Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, aquele pré-jogo pesado com duas camisas que são violentas no futebol mundial. Flamengo e Internacional. Quem avança para a fase quartas de final da Libertadores? Esse é o nosso cardápio para você. Se está pelo nosso YouTube, eu peço a você o seu like, para você deixar o comentário aqui quanto vai ser o jogo, compartilhar com os amigos e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Está curtindo pelo nosso site, flashscore.com.br? Seja bem-vindo, a casa é sua, navegue à vontade. Mas antes, um outro convite para você baixar o nosso aplicativo, é de graça, olha aí, ó. Informação no cantinho na tela aqui, o QR Code para você escanear e ter muita, mas muita estatística, muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, vamos chegar ao fim da trilogia, porque semana passada Flamengo e Inter 1-0 Libertadores, domingo no Beira-Rio com um time misto, barra reserva, o Inter perdeu e teve uma pressão em cima dos jogadores. Flamengo 3-1 e a trilogia fecha nessa quarta-feira. O que esperar desse terceiro encontro? Será que o Flamengo vai pedir música na Libertadores, Edu? Tudo bem? Olá, Fábio. Tudo bem? Sim, um abraço para você. A situação tende mais para o Flamengo, mas é claro que é futebol, né? É um gol só de diferença. A partida vai ser no Beira-Rio, né? Na casa do Colorado, que com certeza estará absolutamente abarrotada. E é claro que o Inter, em termos técnicos, Fábio, isso precisa ser dito, né? O Flamengo está acima ou à frente da equipe do Inter, claro. Mas é um jogo só, é Copa, né? Então é claro, por exemplo, o Inter faz 1-0, já fica tudo igual, e aí a gente vai ver realmente quem vai ter mais garrafa vazia para vender, como se dizia antigamente, né? Mas assim, eu preciso fazer um parênteses, Fábio, porque assim, é uma coisa que semana sim, semana não, ano sim, ano não, né? Quando chega esses meses mais congestionados do nosso calendário, né? Com as Copas e o Campeonato Brasileiro, assim, eu não consigo entender por que os times brasileiros dão as costas para o Campeonato Brasileiro, né? O que a gente viu no último fim de semana, o Flamengo com o pé embaixo, né? Jogou com o time titular praticamente, não tomou conhecimento do Inter, mesmo jogando no Beira-Rio. Fazia muito tempo que o Flamengo não fazia 3 gols no Beira-Rio, mas faz muito tempo mesmo. Ou seja, por quê? Porque o Inter, vamos dizer assim, abriu mão do jogo, né? Abdicou da partida, entrou com um time reserva. Quando o Roger colocou 5 titulares lá na metade, mais para o fim do jogo, né? No segundo tempo, aí até teve um pouco mais de jogo, o Inter até conseguiu fazer o seu gol de honra. Mas é inacreditável, eu não consigo entender. É claro, eu sei de tudo, que o Inter, o São Paulo, né, são times que não têm elenco, estão passando, o São Paulo mais que o Inter, né, passando por algumas dificuldades financeiras, realmente não tem o cofre que tem o Palmeiras, que tem o Flamengo, mas assim não dá para abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? O Felipe Luiz, por exemplo, sabe muito bem disso, e ele, claro, com toda a razão, está colocando aí todas as suas fichas também no Campeonato Brasileiro. É claro que a realidade do Flamengo é diferente, né? O Flamengo tem elenco, tem time para jogar aí as duas frentes. O Flamengo que já caiu na Copa do Brasil, mas continua aí na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Agora, o Inter, né, já que está colocando, o próprio Roger Machado disse isso, né? Está colocando todas as suas fichas realmente na Libertadores, agora vai ter que jogar de igual para igual, vai ter que superar o Flamengo, claro, né? Precisa fazer pelo menos 2 gols de diferença na equipe do Felipe Luiz se quiser ficar com a vaga durante os 90 minutos. E isso é complicado. Se a gente for analisar os últimos jogos do Flamengo, é um time que não vem tomando gols, não vem cedendo gols, principalmente gols bobos, né, para os seus adversários. Então, realmente, o Inter vai ter que ter uma noite praticamente perfeita. E aí, Fábio, a gente tem até a primeira tela para mostrar, surge aquela grande pergunta, né? O Alan Patrick é a solução ou ele realmente, de uma tal forma, o Inter virou dependente dele? Ou seja, se ele jogar bem, a coisa tende a andar, se ele não jogar, a coisa realmente fica muito complicada, né? E aí eu fiz o recorte, esses são os gols do Alan Patrick em 2025 nesses 3 campeonatos. Ele tem 5 gols na Libertadores, ele é o artilheiro disparado do Inter na competição sul-americana, ele fez 4 gols no Brasileiro e 1 gol na Copa do Brasil. Ou seja, na Libertadores, eu até vou pegar aqui o meu bloquinho, porque para fazer a cola aqui, na Libertadores,
O único que fez mais de um gol é o Alan Patrick. Aí depois a gente tem, olha a lista, todos com um gol apenas. O Valência, o Borré, o Vitinho, o Ricardo Matias, o Bernabé, o Fernando e o Aguirre. Ou seja, o Inter está dependendo demais desse jogador, né? E isso realmente é uma das coisas que o Roger vai ter que trabalhar aí. Claro, para esse jogo é um pouco mais complicado, mas durante a temporada, porque quando ele não joga, quando ele não está numa noite ou numa tarde muito, muito feliz, o Inter realmente cai demais, né? Então essa vai ser a grande pergunta aí, o grande ponto de interrogação para esse jogo aí contra o Flamengo. O Alan Patrick vai ser aquele maestro que a torcida do Colorado está vendo, né? Ou está acostumada a ver, principalmente nesta temporada, ou outros jogadores aí vão ter que aparecer para que a coisa... teremos, sei lá, um herói improvável do lado do Colorado? Isso é o que o jogo vai nos mostrar, né? Vale lembrar que um gol de diferença pro Inter, decisão nos pênaltis. Agora, eu olhei o retrospecto aqui, o Edu. Nesse ano já foram 3 jogos, né? Eu brinquei no início que é a trilogia, porque vão ser 3 em sequência, mas teve a abertura do Campeonato Brasileiro, né? Em que o Flamengo, ele só venceu agora 3-1 porque foi o retorno, é o início do segundo turno, apesar de jogos atrasados. Mas na abertura foi 1-1 no Maracanã. E eu olhei os 19 jogos, que o Flamengo, como tem um jogo atrasado em relação a quem já está na 20ª rodada, certinho na tabela, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 19 jogos disputados e apenas 9 gols sofridos. Em nenhum dos 19 jogos, ele levou 2 gols. Quem conseguiu vencer a defesa do Flamengo fez apenas 1 numa partida. Foi o caso do Internacional, por exemplo, do Vitória, do Santos, que venceu, mas apenas uma vez. Ou seja, a torcida do Inter sabe que a missão é difícil. Agora, com esse retrospecto, com essa defesa, que é uma defesa de seleção brasileira, os 2 Léos, né, o Pereira e o Ortiz, o Alexandro, o Danilo, reserva, olha, não é fácil vencer o Flamengo por 2 gols de diferença, não. Mas, claro, que numa noite em que as coisas não aconteçam, não deem certo, que o Arrascaeta não faça mais uma das suas 100 assistências que ele já fez com a camisa do Flamengo. Ele completou 100 agora, é verdade. É impressionante, esse cara é um monstro com a camisa do Flamengo, e a 10 foi feita para ele, né? O Gabigol usou no passado recente, mas não era para o Arrascaeta, que era 14, ter virado 10. Agora, o que esperar do Flamengo, já que o torcedor, e eu acho até curioso isso, Edu, ele está reclamando. Ah, não, só ganhou de 1-0 do Inter. Tinha que ter ganho demais, tem que dar espetáculo. O Vasco não venceu de 6-0 o Santos, é isso que o Flamengo tem que fazer. 3 pontos igualzinho, né, Edu? Exatamente, não, sem dúvida. Não, claro, é que a régua vai subindo, né? O torcedor vai ficando mais exigente. Ele fica mal acostumado. E o torcedor está com aquela lembrança de 2019 também, né? Que teve esse mesmo embate. Na verdade, naquela Libertadores, o Flamengo passou pelos 2, né? Do Rio Grande do Sul, né? Passou pelo Inter e passou pelo Grêmio. E o primeiro jogo foi 2-0 para o Flamengo. E aí, no segundo, o empate resolveu a vida do Mengão. E o empate agora, de novo, resolve a vida do Mengão também. Ou seja, a situação, claro, tende mais para o lado rubro-negro, mas, claro, o Inter é um time gigantesco, um time muito bom, né? Já fez boas partidas, inclusive na Libertadores, né? Teve aquela vitória, por exemplo, na fase de grupos contra o Bahia, que precisava do resultado e conseguiu o resultado diante da sua torcida. Então, sem dúvida, está tudo em aberto. E aí, Fábio, tem de tudo isso que você falou, eu concordo plenamente, e tem peças novas que também estão se ajustando aí na equipe do Flamengo, por que não? E é o caso do Samuel Lino, né? Que a gente até trouxe aqui os números do Samuel Lino, que ele que está fazendo a sua estreia no futebol brasileiro, né? Afinal de contas, ele quando já começou a carreira lá no exterior e tal, e agora veio aqui pro Brasil, ele que desde a sua volta já jogou 393 minutos, isso ele entrou em 6 jogos, sendo que desses 6 jogos que ele atuou, 2 ele atuou o jogo inteiro pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não fez nenhum gol e deu uma assistência, né? Ele que, desses 6 jogos, aí está incluso também 2 jogos dele na Copa do Brasil, 3 jogos no Brasileiro e 1 jogo na Libertadores. Afinal de contas, ele jogou o primeiro jogo no Maracanã, né? Então, são peças que vão entrando e o Felipe Luiz, como já tem o time na mão, é claro que são nomes aí que vão engrenando, porque não, Samuel Lino vem fazendo boas partidas, é claro, ainda não desequilibrou, mas ele é um excelente jogador e tem tudo para contribuir com o Flamengo aí, não só na Libertadores, como também no Campeonato
brasileiro, né? Há até uma expectativa, né, na próxima segunda-feira, dia 25, e nós estaremos acompanhando a convocação do técnico Carlo Ancelotti para os 2 últimos jogos da fase de classificação para a Copa do Mundo 2026, que o Samuel Lino possa ser convocado. Eu acho muito prematuro. É porque num restaurante na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, houve um encontro casual. E aí disseram, ele já foi conversar porque ele quer o Samuel Lino, que veio muito bem para o Flamengo, mas estava vivendo um bom momento também no Atlético de Madrid. Tanto que ele é a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele é o cara que veio realmente para fazer a diferença. E tem tudo para deslanchar, né? E ele tá no auge ainda, né? Tem só 25 anos, né? Sim. Ele começou oficialmente no Gil Vicente, né? Lá de Portugal. Depois foi para o Valência. E aí na temporada 23-24, 24-25, jogou pelo Atlético de Madrid. Foi uma peça importante na equipe do Simeone, né? E agora o Flamengo não pagou, desculpa, Edu, 143 milhões de reais ao Atlético de Madrid à toa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse jogador ainda vai dar muitas alegrias aí para a torcida do Mengão, sem dúvida alguma. Que eu já incorporei um apelido quando narro os jogos dele, Samuel Liso, porque ele é liso. Exatamente. Ele vai para cima e a galera já tá curtindo. É hora daqui a pouco de deslanchar, dando as suas assistências, se o Arrascaeta deixar, fazer os seus gols se o Pedro deixar, enfim, participar do time do Flamengo. E claro que as emoções de Inter e Flamengo no Beira-Rio, a galera vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, forte abraço, até a próxima, amigo. Fábio, abração, viu? Até mais, valeu. Valeu demais também ter você aqui, a sua companhia, a sua audiência. Não esquece, dedo no like, se você não deixou o seu like, estava só curtindo o nosso pré-jogo, deixa o like, comenta e compartilha aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá curtindo pelo nosso site, flashscore.com.br, navegue, fique à vontade, a casa é sua. E olha, de presente, um aplicativo 0800 da Flashscore para você, ou bater na palma da sua mão, muita informação, é Flashscore, leia o jogo como ninguém. Tchau, tchau.